Recapitulando o que foi discutido no vídeo anterior, verifica-se que a atividade ela surge para a supressão de pelo menos uma necessidade biológica ou social que se conecta a um determinado motivo. E aí você pode me perguntar, mas qual a relação do motivo na atividade? E é sobre esse elemento que nós iremos tratar agora. Então, de acordo com Leontiev, o motivo é o que impulsiona a realização da atividade em consonância com a sua finalidade. Para Leontiev, o motivo da atividade é aquilo que, refletindo-se no cérebro do homem, excita-o a agir e dirige a ação a satisfazer uma necessidade determinada. Então, o motivo é o que estimula a execução da atividade, que, por sua vez, se orienta para um determinado objeto. E mesmo o motivo sendo esse fio condutor da concretização da atividade, em algumas situações poderá não surgir efeitos para que a atividade se realize ou se realize totalmente. E na atividade poderão existir diferentes motivos, destacando-se entre eles algum que seja mais eficiente, dependendo das condições de realização da atividade. E Leontiev, ele nomeia alguns tipos de motivo, entre eles nós citamos os motivos realmente eficazes, que são os motivos geradores de sentido, e os motivos apenas compreensíveis, que são esses motivos estímulos. Os motivos realmente eficazes, que são esses motivos geradores de sentido, eles estimulam a efetivação da atividade, trazendo um sentido pessoal a esta. Então, o motivo eficaz, ele impulsiona o sujeito a realizar algo para alcançar determinado objetivo de forma consciente e racional. E ele acaba sendo hierarquicamente superior em relação aos motivos estímulos. Vamos a um exemplo? Quando um professor ele realiza a atividade de ensino impulsionado pelo motivo de compartilhar os conhecimentos adquiridos, ele realiza essa atividade impulsionado por um motivo realmente eficaz. E no caso do aluno, quando ele estuda para ter domínio dos conhecimentos compartilhados para alcance de uma profissão futura, por exemplo, também realiza atividade de estudo com motivo gerador de sentido. Já os motivos apenas compreensíveis, que são esses motivos estímulos, eles induzem a realização da atividade. Contudo, eles não são suficientes para que essa se concretize integralmente. Eles exercem função de estímulo com princípios negativos ou positivos, podendo possuir características emocionais e afetivas. Querem saber um exemplo? Vamos lá para o contexto educacional. Então, quando o professor ele realiza a atividade de ensino impulsionado pelo motivo de subsistência financeira, é um motivo estímulo que faz conduzir essa atividade de ensino. E no caso do aluno, quando ele estuda para cumprir uma obrigação familiar, também faz essa atividade com base em um motivo estímulo. Então, esses motivos, eles podem vir a transformar-se em motivos eficazes, dependendo das circunstâncias do sujeito que executa a atividade e a qual pode visualizá-los como motivos mais significativos em determinadas condições. Então, Leontiev dispõe que os motivos do estudo têm uma significação importante. Suponhamos que o motivo principal de estudo de um estudante é preparar-se para a sua atividade futura e um outro motivo é obter boas notas para evitar cenas desagradáveis em casa. No primeiro caso, o estudante ele procura compreender profundamente o que estuda para conhecer melhor a realidade e a atividade prática. No segundo, a atitude no estudo será puramente formal e o estudante apenas tentará responder bem às aulas. Por isso, uma das tarefas educativas mais importantes é criar motivos sérios para os estudos.
Então, Leontiev, ele dispõe dessa importância no contexto educacional, da plena consciência dos motivos de os alunos estarem estudando, seja por parte dos professores, seja por parte dos próprios alunos. Então, o autor, ele aponta que quando ambos possuem consciência dos motivos que impulsionam o agir educacional, esse processo ele pode ser facilitado. Por parte do professor, fica fácil compreender, né, as razões dos alunos no processo de ensino e, assim, procurar melhorar as estratégias que permitem estimular ainda mais esse sujeito para o êxito escolar. No caso dos alunos, a terem plena consciência do que os impulsionam, de modo que eles possam valorizar ainda mais as suas atividades, permitindo também mudar o seu comportamento quando esse não condiz com o objetivo do processo de aprendizagem. Além disso, né, os alunos eles podem despertar-se para uma nova forma de agir, caso eles obtenham outros motivos que os levem a visualizar aquilo que está além das suas expectativas atuais, como despertar um sentido pessoal no processo de aprendizagem. Mas o que significa, então, o sentido pessoal em Leontiev? Então, o sentido pessoal, conforme disposto por Leontiev, é, antes de mais nada, uma relação que cria na vida, na atividade do sujeito. Então, o sentido pessoal, ele reflete a relação que é estabelecida pelo sujeito e aquilo que foi assimilado em sua consciência, né? E que pode ser divergente do sentido de outro sujeito devido às suas experiências. Então, desse modo, o sentido, ele é considerado pessoal em razão da sua individualidade, isto é, da relação que este possui com determinado objeto ou fenômeno a partir daquilo que vivencia no seu contexto e que se estabelece como representação, né? Então, vejamos aqui um exemplo de um aluno que ele ingressa no curso de pedagogia com o intuito de capacitar-se como professor das séries iniciais. Então, um dos motivos que impulsionou a entrada deste aluno no curso diz respeito à falta de estudo dos seus pais, né, que no passado não tiveram oportunidade, enfrentaram dificuldade, né, para ingressar na vida escolar. Então, o motivo principal de estudo desse aluno tem um sentido pessoal que o impulsiona a dar mais valor a cada processo realizado no curso. Porque para ele, o significado de formar-se em pedagogia não apenas tem a representação instituída pela sociedade, mas traz para si outros sentidos que o faz valorizar ainda mais o seu processo de formação inicial e dessa forma, né, alcançar a formação de professor e, quem sabe, possibilitar também, nesse caso específico, o ensino a seus pais. E também para ele representa conquistar algo que seus pais não conseguiram. Então, essa formação para esse determinado aluno, ela tem um sentido pessoal, que é individual, que parte da sua particularidade. Então, portanto, o sentido pessoal ele é a representação individual que o sujeito tem de determinado objeto, de determinado fenômeno, a partir dos processos impulsionadores do seu agir, ou seja, dos seus motivos. Pois cada sujeito, ele traz consigo uma experiência individual das suas relações sociais estabelecidas, né? E isso, por sua vez, tem relação direta com a significação, com o significado que é construído na sociedade. Então, o sentido pessoal, ele é, portanto, individual. Ele nasce nas particularidades de cada indivíduo. E ele se diferencia, né, da significação que é construída na coletividade. E o que é essa significação ou significado? A significação é o reflexo da realidade, independentemente da relação individual ou pessoal do homem a esta. O homem encontra um sistema de significações pronto, elaborado historicamente, e apropria-se dele tal como se apropria de um instrumento, esse precursor material
da significação. Então, por meio da significação, é possível compreender a representação de determinado objeto, de determinado fenômeno, em consonância com o que este representa para a humanidade. E não apenas com o que ele pode representar para um sujeito em particular. Então, você pode lembrar de um caso da colher, né? Que a colher, a gente reconhece o que é aquele objeto e a gente sabe para que ele serve, então você sabe o que significa, qual a significação desse objeto. Então, a colher, ela tem uma significação que ela foi instituída pela sociedade. Então, o sujeito, a partir da sua individualidade, isto é, das suas experiências e práticas nesse mundo, compreende, né, a essência do objeto ou fenômeno a partir do entendimento da coletividade. Então, o sentido, ele surge a partir da significação, uma vez que ele possui relação com a motivação do sujeito de agir no mundo, ou seja, das experiências e atividades individuais que este realiza no contexto histórico-social. Então, o conteúdo presente na consciência, ele é adquirido no meio social, que acaba por ser a transformação do conteúdo cultural acumulado pelo sujeito no decorrer dos tempos. E a significação, ela é parte integrante da constituição da consciência humana. A significação de determinado objeto ou fenômeno, ela não impossibilita que sobre ele seja despertado ou no sujeito um sentido pessoal, dado que é a partir da significação que se reproduz o sentido pessoal. Mas o sentido pessoal não implica na mudança da significação. E um exemplo que eu posso dar para vocês é o exemplo da morte. Então, assim, a gente sabe o que é a morte, a gente reconhece, quando você fala que alguém morreu, você já tem um entendimento do que seja a morte, porque é algo, esse entendimento, esse significado já foi construído na coletividade. Mas a morte, ela pode ter um sentido pessoal para cada pessoa, dependendo das suas experiências, das suas vivências. Então, a morte, para mim, ela tem um significado por eu ter passado por uma experiência em alguém da família. Eu tenho uma irmã que já faleceu, então, assim, eu tenho essa experiência que talvez você que está aí do outro lado, talvez não tenha. Mas se tem, é uma experiência que você tem, que é individual. Então, cada um tem um sentido pessoal para a morte, né? Então, o que é a morte não vai mudar, mas o que ela significa para mim, ela tem um sentido pessoal e é uma coisa individual. Então, essa significação, além do significado que ela tem, que é correspondente ao que a sociedade, a coletividade reconhece, tem um sentido pessoal que é individual, que é um sentido particular, quanto a significação dessa palavra morte. Então, vamos a um exemplo. Quanto às unidades motivo, sentido e significação, Leontiev, ele apresenta um exemplo no contexto educacional, quanto à leitura de um livro por um aluno, cujo conteúdo vai ser abordado em uma avaliação. Inicialmente, Leontiev já questiona se essa função do aluno pode ser considerada como uma atividade. E ele já vai esclarecendo que isso poderá só ser respondido a partir do momento que você consegue verificar se há uma correspondência entre a necessidade da ação praticada e o motivo e sentido que representa para aquele aluno. E aí, na sequência, Leontiev pressupõe que um outro colega de classe informe aquele aluno que está estudando aquele livro que esse livro ele não vai ser mais necessário para aquela avaliação. E aí, o Leontiev cita alguns exemplos daquilo que pode ocorrer. No primeiro caso, ele fala que o aluno ele pode parar de ler o livro, porque o conteúdo não é mais exigido na avaliação. Na segunda situação, ele menciona que o aluno pode deixar de ler o livro, contudo, ficar lastimando porque estava instigado a aprender o conteúdo. E na terceira situação,
o aluno continuar a leitura porque o conteúdo abordado tornou-se um estímulo. E aí ele menciona que nos dois últimos casos, percebe-se que o aluno ele se sentiu instigado a compreender o conteúdo não somente para responder à avaliação, como se evidencia no primeiro exemplo, mas para a satisfação de uma necessidade especial gerada, que seria o conteúdo do livro por si só. E assim fica evidente, né, que no primeiro caso, a única necessidade a ser suprida era a aprovação na avaliação, e não a necessidade de entendimento do que tratava aquele conteúdo abordado no livro. Ou seja, no primeiro caso, o conteúdo do livro ele não era o motivo, como nos últimos casos, né? Então, no caso do aluno deixar de ler o livro, mas lastimar porque ele estava instigado a aprender sobre o conteúdo, o motivo ali até ele foi despertado para dar prosseguimento à atividade, né? Ou se relacionava ao objetivo. Contudo, esse motivo ele não é eficaz para que essa atividade se concretizasse. Agora, continuar a leitura porque o conteúdo abordado se tornou um estímulo, que é o último caso citado pelo Thierry, deixa evidente que o surgimento do motivo está diretamente vinculado à assimilação dos conhecimentos abordados, ou seja, do seu objetivo. Além disso, esse aluno, ao estudar tal conteúdo, ele poderia ter uma vinculação pessoal com este conteúdo, né? Que estivesse uma ligação com a sua vivência, melhor dizendo, um sentido pessoal. E assim, ele poderia compreender a importância de ter pleno domínio daqueles conteúdos para atuar em benefício das pessoas, por exemplo, do seu contexto, ou uma significação que culminasse na continuidade dos estudos e na possibilidade de um processo de melhor formação do aluno para a sua atuação profissional, social, né? Então, assim, para Leontiev, a atividade que não tem um motivo geral e amplo carece de sentido para o indivíduo que a realiza. Essa atividade não somente não se pode enriquecer e melhorar em seu conteúdo, como se torna uma carga para o seu sujeito. Isso acontece, por exemplo, com tudo o que se faz por imposição. Por isso, apesar da importância que têm os motivos e estímulos, a tarefa pedagógica consiste em criar motivos gerais significativos, que não somente incitem a ação, mas que também deem um sentido determinado ao que se faz. E já pontuando essa citação e partindo para as nossas considerações finais do módulo 2, pode-se afirmar que para conhecer, né, um verdadeiro significado de uma atividade, é preciso olhar para trás da sua motivação. Então, nessa perspectiva, entende-se que no contexto educacional, para que o ensino ele se torne cada vez mais profícuo, é relevante conhecer o contexto do aluno, as perspectivas do desenvolvimento das atividades realizadas no ambiente escolar e, de forma mais organizada, impulsionar a aprendizagem. Assim, quando o aluno assimila o motivo que o faz realizar uma atividade, como uma atividade de estudo, e esta possui, além do seu significado de assimilação de conhecimentos científicos, um nível de interesse pessoal que satisfaz um determinado objetivo, pode-se afirmar que tal atividade, ela instiga esse aluno a agir de maneira particular. As atividades dos professores, elas estão vinculadas ao aprendizado do aluno, que é o seu objeto. Com tal característica, o professor, ele deve realizar suas atividades sem desvio da objetividade que essa função representa, ou seja, do seu sentido social, da sua significação. E Leontiev afirma que a alienação da vida do homem tem por consequência a discordância entre o resultado do objetivo da atividade humana e o seu motivo. Então, o professor, ao refletir que suas atividades devem ser realizadas com foco no seu motivo gerador, desenvolvendo as melhores estratégias para um ensino mais instigante, ele estará atuando de forma condizente com a significação do exercício do seu trabalho. Dessa forma, ele não exercerá uma função alienada.
Compreende-se, portanto, que são fundamentais as discussões e reflexões permanentes em torno do melhoramento do processo de ensino-aprendizagem, com vistas a contribuir com o desenvolvimento do aluno a partir desse processo. Partindo, então, de uma perspectiva ideal como para melhorar o processo de desenvolvimento desse ensino-aprendizagem. Partindo, então, da teoria da atividade, nós podemos considerar que ela pode ser utilizada no contexto educacional como forma de auxiliar no melhor desenvolvimento das atividades nesse contexto. Muito obrigada e até a próxima. Até lá.